Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, ouvintes da Web Rádio Baruch FM, eu sou André Kageyama, junto comigo nos estúdios a doutora Andréa Modolin para mais um programa Direito e Justiça, uma parceria da Subseção Lapa, da OAB de São Paulo e da Web Rádio Baruch FM. Eu recebo nos estúdios o Dr. Fábio Bronner, o médico responsável pelo Departamento de Ginecologia do Hospital Albert Sabin e do parceiro Consulta Aqui. O Dr. Fábio Bronner é formado na UBRA, Universidade Luterana do Brasil, com residência no Hospital Vila Penteado, vinculado ao SUS. Nós falaremos hoje aqui no programa Direito e Justiça sobre métodos contraceptivos. Pode parecer um assunto redundante ou um assunto que não tenha importância, mas existem inúmeros casos Brasil afora sobre a respeito de concepções não desejadas, famílias que não estão economicamente bem estruturadas para receber mais um filho e que por ausência de informação, ausência de suporte, acabam aí engravidando e colocando mais um brasileiro no mundo. Comigo nos estúdios, doutora Andréa Modolin, vai me ajudar a conduzir o programa. Doutora Andréa, muito bem-vinda. Muito obrigada, André. É um prazer estar com você sempre nessas entrevistas que tanto trazem de material que acrescenta cada vez mais no nosso programa. Olá, doutor Fábio, seja bem-vindo. Hoje Obrigado. Nós vamos conversar de um assunto que, embora todo mundo saiba o que é, mas pelo que o próprio André falou, é um assunto que está a todo momento em roga, porque como que faz para esse povo, esse pessoal, todas as pessoas pensarem melhor no planejamento familiar ou nos métodos contraceptivos? Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. O André enfatizou muito bem a importância do método contraceptivo, porque os agravantes dele são piores, né? Uhum. Gravidez não desejada leva a consequências péssimas para toda a família, não é só para a mãe, não é para a criança, mas envolve toda a família, às vezes o amigo, comadre, aquela coisa, porque essa criança vai sofrer consequências disso, a mãe vai sofrer consequências, né? Então, por isso eu acho a importância da gente ter uma gravidez desejada, a prevenção. E não é só da prevenção que eu digo contraceptiva, mas muitas vezes os métodos de barreira que a gente pode enfatizar aqui, importantes para a prevenção de DST, que hoje em dia o Brasil tem altos índices enormes, cada dia maiores, né? Por mais que algumas vezes mostra que tem uma redução, mas os números são alarmantes. Não necessariamente que um método contraceptivo ele possa prevenir uma doença ginecológica, por exemplo. Não, aí a gente tem que falar sobre métodos de barreira, né? Principalmente a camisinha. A camisinha é o principal método, não só contraceptivo, mas para se evitar doenças, as DSTs. Né? Dr. Fábio, como que o homem ele pode escolher um melhor método contraceptivo para ele? O que existe hoje? Porque esse encargo sempre parece que é da mulher, né? Para o homem, primeiramente, o SUS disponibiliza em qualquer posto de saúde, qualquer hospital, qualquer até repartições públicas hoje, o preservativo. Esse é o melhor método, mais simples, barato e eficaz que a gente tem. Uhum. Para prevenção, para prole, para aquele que já tem prole constituído, ou seja, aquele que já tem diversos filhos, ele pode entrar, o SUS cobre a cirurgia dele de vasectomia. Tá? É um procedimento tranquilo? Super tranquilo, anestesia fácil, faz num dia, vai embora no mesmo dia. Os homens têm a preocupação de... Vai ter um impacto ali, Exatamente. Né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Não tem É uma risco. cirurgia super segura, 99% garantida. Como qualquer método contraceptivo, aproximadamente, 99% de prevenção em gestações, né? Mas acho que é importante deixar claro aqui para os nossos ouvintes, os homens, né, que a cirurgia de vasectomia ela não traz nenhum risco para a questão da ereção, né? Não tem, nenhum, nada. Não tem nenhum risco. Não tem nenhum problema, então pode fazer. E tem algum método químico?
existe? Não, para o homem, é esse daí. Por enquanto, agora está se estudando muito anticoncepção masculina, né? Mas é uma coisa que ainda está... Não tem no Brasil, não tá em estudos, acredito. Ainda é incipiente, né? E a mulher, como que ela escolhe o melhor método contraceptivo? A primeira coisa é procurar o seu ginecologista. Exames de rotina, né? Tem que ter tudo bonitinho, uma prevenção. E cada mulher é uma mulher. A gente vai escolher de acordo com o desejo dela. A gente tem que pensar nela como um todo. Se ela prefere o método contraceptivo oral, se ela é uma pessoa que vai aderir ao tratamento, porque hoje o método contraceptivo oral é o mais usado no mundo. Mas a mulher ela tem que ser disciplinada a isso, tá? Enfim, aí temos outros, temos até a camisinha feminina, temos o dispositivo intrauterino, temos o DIU, temos o adesivo, temos o implante. E outras pessoas usam até o tabelinha, coito interrompido. Mas esses dois últimos que eu falei não são os ideais. Também trazem algumas consequências para a mulher. Que são quais? Alguns estudos mostram a associação com varizes pélvicas, né, no coito interrompido. Então isso vai causar dor para a mulher com o passar do tempo. E não é um método seguro. Ele falha. Pode falhar. E além do que a chance de contrair uma DST é muito grande. Né? Sim, é isso que a gente ia enfatizar no início. Para prevenir DST, vamos ter que usar um método de barreira. Preservativo feminino, masculino, são os mais ideais. Doutor, o senhor não acha que deveria ter uma cultura, uma educação desde quando adolescente, nas escolas, assim? Sem dúvida. Eu lembro que... Nosso problema é mais cultural, vem de uma base... E não escola particular, todas as escolas, todo mundo tem acesso a essa informação, nem que seja obrigatório. Eu lembro, na minha infância, a gente tinha educação sexual. Era até um motivo de piada na escola. Todo mundo ficava roxo. Ficava roxo, todo mundo ficava... Mas, enfim, a gente começa a aprender as coisas, quanto mais cedo, melhor a nossa absorção. E eu acredito que o estudo, a educação, que vão influenciar tudo isso, né? A gente vive num país, infelizmente, ainda que está caminhando, né? Aliás, falta muito para começar a caminhar. Acho que está engatinhando ainda sobre essas culturas, sobre a educação. Entendi. Porque eu acho que se você tiver uma cultura assim de base, desde a menina, o menino também, porque eu acho que o filho é dos dois, né? Se você tiver uma de base desde os 14, 15 anos, quais métodos se usar, quais são os melhores, eu acho que o negócio ia funcionar melhor também, né? Doutora, uma coisa interessante que a senhora enfatizou, tanto do menino quanto da menina. A menina ela é muito mais responsável do que o menino, ou a mulher é muito mais responsável do que o homem. Você ouve até hoje muito homem, muito menino falando assim, eu não vou usar camisinha. Exato. E vamos mais simples. A gente pega hoje o homem de 40 anos que tem que fazer toque, né, para o exame de próstata. Tem que fazer, não tem jeito, 40 anos tem que fazer. O homem ele tem essa barreira ainda. A mulher, você sabe que ela vai procurar o seu ginecologista, assim, no mínimo, quando ela iniciar a sua vida sexual. O ideal é que ela inicie sua visita ao ginecologista na primeira menstruação, ou se ela tiver algum problema, até antes da primeira menstruação. Com qualquer problema. Mas a mulher ela tem essa quebra de barreira, já que ela tem que consultar o ginecologista. O homem, para consultar um especialista, ou mesmo fazer um check-up simples, a barreira é muito grande. Não tá difícil de quebrar. É um pouco de machismo? Sem dúvida. Sem entrar nesse assunto, mas já entrando. É que aí a gente vem também na questão cultural e educacional. Ancestral. Né? A gente vai voltar em tudo aquilo que a gente tá batendo na tecla. Que a gente tá batendo na tecla, né? Tudo começa pela educação, apesar de ser um clichê, mas é um clichê que na prática a gente não vê políticas efetivas para que isso se torne realidade, né? E eu digo assim, na minha vivência médica, eu vejo as minhas pacientes que já têm aquela prole constituída, que falam assim, doutor, agora eu vou fazer um parto e eu quero laquear, ou seja, fazer uma laqueadura tubária, um método definitivo, né? E aí você vai programar isso. Mas por que o marido já não faz vasectomia, já que a gente não precisa fazer uma cesárea, pode fazer um parto normal? Não, o marido não vai fazer a vasectomia. Mesmo porque, doutora, o que nós estávamos conversando, existem mães com 7 filhos que não são dos mesmos pais. Exatamente, muitas vezes associadas a doenças. A maioria das vezes é isso que acontece, né? Tive casos já desse.
E aproveitando o gancho, doutor Fábio, a maioria das gestações não planejadas, pode-se afirmar que ela vem assim, de uso incorreto de métodos contraceptivos, inclusive métodos de barreira? Sim, sem dúvida. É o que a gente enfatizou antes, que a paciente, cada paciente vai ser uma, então ela vai definir qual o melhor método para ela. E ela tem que saber que se ela for usar um método contraceptivo oral, ela tem que ser aderente ao tratamento. Porque senão vai falhar, não tem jeito. Tem que tomar ela todo já tem dia. uma taxa importante de... se ela tiver relação todo dia, ela tem uma chance maior de engravidar. Vamos usar um termo mais popular possível. Põe um atacante dentro da área. Quanto mais ele chutar no gol, uma hora ele vai acertar. Não tem jeito. A probabilidade é maior. A probabilidade vai ser maior. Mas eu acho tão engraçado hoje em dia, porque todo mundo tem celular. O senhor concorda comigo? Sem dúvida. Eu As já pessoas têm celular, mas não... Botar no celular, às 8 horas da noite eu tenho que tomar a pílula, é tão difícil, é mais fácil Mas ficar se ela vai comunicando preferir, pelo WhatsApp. dependendo do tipo de classe que a gente for colocar, é mais fácil ela comprar um celular do que comprar um método contraceptivo para ela. Mas aí a gente já entra em outra questão Sem política, dúvida. de política pública, de fornecimento do remédio. É né? verdade. E pode acontecer dela utilizar um método contraceptivo, ou a pílula, por exemplo. A mulher está tomando a pílula, mas a pílula não surte efeito. Sim, sim. Isso é comum ou não? Não é comum, não é comum, mas existe uma taxa. Como todo método contraceptivo, existe uma falha. Podendo chegar até 85% de sucesso no uso correto do método, 85% a 90% de sucesso com o uso do método. A taxa mesmo de falha vai beirar em torno, dependendo do método, de 1%. Método definitivo, em torno de menor que até 1%. E o que define isso? São os estudos do medicamento, doutor? São os estudos ou a própria paciente. Você me está me perguntando sobre a falha dele. Sobre a falha. A falha é a aderência ao tratamento mesmo. A principal. E então, assim, é importante. Eu acho que é importante salientar, doutor Fábio, e aqui também com a doutora Andréia, que o equilíbrio, pelo menos eu entendo dessa forma, o equilíbrio ele tem que ser das duas partes. Se a mulher, a sua namorada, a sua noiva, a sua ficante, a sua esposa, se ela... sua amizade colorida, né? Mas se ela está tomando um método contraceptivo, por exemplo, a pílula, né? E você sabe que ela está tomando a pílula e vocês têm relação sexual, e o homem, eu não gosto de usar camisinha. Não, tudo bem, entre quatro paredes, as pessoas são livres para escolher. Imagina uma cumplicidade entre os dois. Então, mas aí você mencionou, a menina põe lá tomar a pílula, mas o homem pode ajudar também nesse processo. Sim. Porque se ele põe um alarme no celular dele, ele tá conversando Ele vai com ela cobrar no também. WhatsApp, ele cobra ela, falou, vai lá tomar pílula. Acho que o trabalho conjunto é essencial. É aquilo, vamos voltar mais uma vez, a responsabilidade dos dois. A gente não pode jogar a responsabilidade em cima da mulher. Que senão fica só, mulher, toma a pílula, né? Desculpa fazer só uma parte, por exemplo. Imagina. A mulher toma a pílula direitinho. E a consequência dessa pílula no corpo dela? Porque o homem está lá... Tem consequência? Sim, existe uma consequência, por isso que engorda, cada caso, vou voltar, cada caso é um enjoado. caso, então a gente tem que adequar o método contraceptivo muito para a queixa da paciente também. Retenção de líquido, acne, idade, tabagista, não tabagista, hipertensa, não hipertensa, diabética, obesa. Então, por isso que cada método é muito particular. Cada tipo de hormônio que a gente vai usar vai ser muito particular. Então não adianta perguntar pra amiga. Não. Muitas vezes eu chego, eu tomo esse porque minha amiga tomou. Ixi. Só que a gente tem que ver que talvez essa amiga foi num ginecologista, né? Foi num posto de saúde, perguntou pro médico, conversou com o médico e se adaptou. E ela, de repente, não é uma paciente que vai se adequar bem a esse método. E acho que é importante ressaltar, doutor Fábio, que esse médico não é o doutor Google, né? Não. E nem o Dr. Capricho, o Dr. Tititi. Então, Pai Google de Ogum. Pai Google de Ogum, Gente, precisa... Dr. Yahoo agora também, né? Dr. Yahoo. É o concorrente direto do Google. Precisa marcar a consulta, precisa passar com o médico, com o profissional,
porque ninguém melhor do que ele para poder esclarecer. Uma coisa importante que a gente até passou por cima até agora, a consequência daquela gravidez indesejada, uma das principais é abortamento. A gente tem um número estimado de 100 milhões de casos por ano no mundo de gravidez indesejada que vão levar consequências ainda pior ainda, que é abortamento, clínicas clandestinas em países que não são autorizados o aborto. Muitas vezes traz consequências de a mulher ter uma infecção, a mulher perde óbitos. É um número muito grande. Um problema grande de saúde pública que a gente tem. E a gravidez não planejada, quais são as consequências que ela pode trazer para o casal e para a família? Desde abandono dessa criança, custos, porque se não é uma família estruturada não vai ter condições de manter uma criança, né? Razões socioeconômicas em geral, né? A gente tem que enfatizar bem. Doutor, aproveitando do seu conhecimento, já que nós estamos aqui, nós fazemos um serviço social também, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre todos os métodos que existem com contraceptivos. Hoje um método muito procurado nas clínicas, postos de saúde, é o método injetável. Você tem aquele injetável mensal, você tem o injetável trimestral, né? É um método super químico. Isso. Com hormônios, né? É um método super seguro também. As pessoas aderem muito a esse método. E fora isso, não é só contraceptivo. Muitas vezes trata doenças ginecológicas, né? O fato da mulher não menstruar ou menstruar, isso também ajuda a gente a tratar muita doença ginecológica. Temos hoje os adesivos também, que podem ser implantados. O custo dele, assim, o SUS não disponibiliza, mas ele tem um custo um pouco ainda caro. Temos os implantes, é aquele que você põe por baixo da pele, né? E método também super seguro. Todos esses que até agora eu estou falando de hormônios, tá? Certo. Todos incluem hormônios. Esses métodos, eles podem trazer alguma alteração no padrão da mulher? Ah, sim. Tem algumas mulheres que reclamam que pode dar uma irregularidade menstrual, né? Dependendo a aderência dela, pode causar, algumas relatam presença de acne, queda de cabelo, retenção de líquido. Isso são as principais queixas que a gente tem. Na parte psicológica pode afetar? Algumas relatam pra gente também, né? Que mais irritabilidade. Então aquilo a gente tem que adequar à mulher esse método. Não tá legal vamos tentar outro. Por isso que a consulta é muito importante. Sem dúvida. A consulta médica, a anamnese que a gente vai fazer com a paciente, que vai definir muito isso, né? O estilo de vida dela, isso define muito. Por exemplo, uma paciente, uma atleta, vamos colocar, eu tenho uma paciente que ela é uma atleta da seleção brasileira de vôlei. De repente, para ela não é muito agradável estar menstruada no período de um campeonato, de umas finais de campeonato. Então você tem que adequar esse método contraceptivo para que ela não fique menstruada naquele período, que ela esteja mais, né, não se preocupe com isso. Então, é de paciente para paciente. Então, a gente voltando aos métodos, temos o DIU, né, dispositivo intrauterino, temos o de cobre, que aí não tem hormônio, hoje temos o de prata também, que é um cobre revestido por uma camada de prata, sem hormônio também, super seguros, e é o DIU de cobre, é um DIU que o próprio SUS dá para os pacientes, tá? Então, se a paciente não tem dinheiro, o SUS vai dar esse método para ela. É verdade que o DIU é abortivo? Não, você não vai engravidar, teoricamente você não engravida com ele. A questão do abortamento, acredito que seja você... Abortamento ou abortivo, doutor? Desculpa. Não, o abortivo para a mulher fazer, o abortamento, usar o abortamento, né? Acredito que seja mais aquela coisa que as mulheres falam de introduzir alguma coisa para dentro do útero para tentar o abortamento, né? Entendi. Então, tem isso aí. A questão do DIU provavelmente deve ser isso, por colocar alguma coisa para dentro do útero. Tá. Existe, dentre os vários métodos disponíveis, tem um que é o melhor? Assim, não, esse aqui isso mais uma vez, a paciente vai decidir. Ela, juntamente com o médico, vai decidir o que é melhor para ela. A gente não pode interferir na vida da mulher. A gente tem que melhorar a vida dela de acordo com a vontade dela. Entendi. Métodos contraceptivos que tenham base hormonal, eles
podem ser utilizados por todas as mulheres? Existe alguma contraindicação ou não existe? Sim, existem as contraindicações de pacientes com riscos vasculares, história de câncer, tabagismo, né, que aí já entra em doença cardiovascular, obesidade. Então, existem os tipos de hormônio. Mesmo o contraceptivo hormonal, existem alguns que você pode usar nesses casos, né, que são mais seguros. Mas é ideal evitar o uso de hormônio nesse tipo de paciente. E vai muito até da idade. A gente tem que pensar na idade da paciente. Quanto maior a idade, maior risco de doença cardiovascular. Então, a gente tem que adequar isso também. E a utilização prolongada de um método hormonal, ela pode interferir no período da menopausa? Se ele pode interferir, olha, muitas vezes a paciente ela toma por tanto tempo o método que ela entra na menopausa sem sentir. Então o hormônio ele ajuda nisso, né? No climatério, pré-menopausa. Então você usa muitas vezes o hormônio para se evitar todos os sintomas da paciente. Então é válido sim, ele altera sim. Doutor, uma mulher que usou a vida inteira a pílula contraceptivo, né? Aí ela entra na menopausa, ela faz reposição hormonal. Existe algum tipo de agravante para isso? Ou o que o senhor estava falando de riscos de AVC, essas coisas, existe esse risco? Sim, o risco de... Você falou da idade, conforme vai passando a idade... Sim, vai aumentando o risco, sem dúvida. E aí, já entrando na menopausa, aquele risco, né, de você entrar com um complemento de hormônio, terapia de reposição hormonal também. Todo caso vai ser avaliado também. Se eu vou poder entrar com hormônio, se eu não entro com hormônio, se eu posso entrar hoje com fitoterápicos, que são ótimos para você tratar muitos sintomas, são válidos também. Então, tem que tomar muito cuidado com essa manipulação de hormônios, né? Sempre que mexe com hormônio é complicado, né? Precisa sempre estar... Porque eu sempre ouvi que o melhor contraceptivo era a pílula anticoncepcional. Na verdade, outros dizem que o melhor método contraceptivo é a abstinência sexual. Esse é o mais eficiente. Já que não existe isso... E aí eu tenho certeza que não tendo relação não vai engravidar. É a melhor forma de evitar a embriaguez não bebendo, né? Vamos todos ao celibato. Doutor Fábio, e com relação à combinação de métodos, qual é a opinião que o senhor tem? É possível? É possível você usar a combinação de métodos, tanto o método de barreira como o método hormonal. Até porque, como a gente falou no início, método de barreira, vamos prevenir doença sexualmente transmissível. Contraceptivo, a gente vai evitar gravidez. Então, a combinação dos dois, perfeitos. Eu já ouvi, acredito que o doutor já deva ter ouvido, a doutora Andréa talvez não, que é uma conversa mais recorrente de rodinhas de meninos, né? Aquela, assim, os amigos que falam, eu coloquei 2 camisinhas. Não há necessidade, muito pelo contrário. É pior. Dizem pior que pelo até atrito risco, do látex, é o maior risco de romper. Ela pode estourar mais fácil. O risco o atrito do látex vai piorar. A chance de romper vai ser maior. Então não adianta, né? Não pode. Até acho que combinar a camisinha com a camisinha feminina também... Não tem porquê, não há necessidade. Seriam 2 lados, 2 borrachas flexionando. A camisinha feminina é uma coisa muito interessante, mas a aderência dela é muito baixa, né? Porque ela é feia, você colocando sincero, ela é difícil de colocar, não é simples como o homem, ela é um pouco mais difícil a introdução. É um método super seguro também, mas ainda tem essa barreira. As pessoas não usam preconceito, é um preconceito. Doutor, existe algum trabalho no SEIBM a respeito de informação para a população, para jovens, alguma coisa assim que o senhor participe, eu tenho alguma ideia? Porque eu acho que isso é muito interessante. Eu tenho muita paciente jovem que me procura no ambulatório, no consulta aqui, justamente para iniciar método contraceptivo, de orientações. Então, sim, durante a consulta lá no SEIBM, a gente faz um levantamento de tudo isso e põe para a paciente todos os métodos que ela pensa. Normalmente, essas pacientes hoje em dia elas estão mais informadas, que a gente estava brincando, doutor Google, doutor Yahoo. Então elas vêm muito informadas, elas já vêm com aquela bateria de interrogações e questionamentos. Então, muitas vezes se torna mais fácil até, porque ela já sabe mais ou menos o que ela quer, então você só vai orientar o caminho dela. Se é realmente, por que você quer isso? O que você sabe sobre isso?
né? Quais as consequências você pode ter escolhendo esse método? Então, hoje em dia, por esse lado, os pacientes um pouco mais instruídos, a gente consegue ter um bom diálogo quanto a isso. As menos instruídas, aí realmente é mais difícil, porque aí vão procurar o posto de saúde, e nos postos eu sei que existe esse acompanhamento, essas reuniões que eles fazem com as pacientes e consulta domiciliar que eles fazem, isso é válido. Porque eu acho muito difícil, por exemplo, uma filha de uma mãe que tem 7 filhos, o que essa mãe pode passar? Acho que isso vem um pouco do terceiro, né? O espelho dela é a mãe dela, né? Então, que tipo de informação essa mãe vai poder passar sobre o assunto? De casa a mãe não vai passar muito, porque ela já não teve muito, né? Mas instrução. É esse tipo de pessoa que tem que ter uma informação um pouco que vinda de um terceiro, da população, o trabalho até da gente aqui na OAB. Eu vou pedir vênia aqui no assunto. A gente está falando, na verdade, de mulheres, né? Mas e com relação ao homem? Aos meninos? Porque mulher é aquela coisa assim, fala com a mãe até às vezes indica, força a menina aí, a menina nunca ouviu falar, mas a mãe sabe que precisa iniciar aquela vida e leva. E o homem? Parece tabu, né? Tem que ter vergonha, tem que ter vergonha, pode procurar. Não, o homem eu acho que assim, ele já tem aquela coisa de andar com camisinha no bolso, né? Quando ele começa já uma vida social, ele já, não vou andar com a camisinha no bolso para dizer que eu sou o cara. Então eu acho que tem um pouco desse, é o tabu machismo ainda. A mulher já foi um pouco mais discreta nesse ponto. André, na verdade, a menina, ela sai do pediatra, ela entra no ginecologista. O homem sai do pediatra e entra na vida. E aí ele sai sem instrução nenhuma. Eu acho que fica muito vago, assim. Por exemplo, é desejável que se use a camisinha. Aí a menina fala assim, eu tomo pílula. Né? Por exemplo, você pega um jovem de 16 anos, uma mulher de 26, né? Uma diferença de 10 anos. É perfeitamente factível, né? Até alguém pode falar, nossa, mas isso não acontece. Acontece mesmo, com muito mais frequência do que a gente imagina. A gente até imagina. E quando acontece isso, a mulher que já tem mais instrução vira pro menino e fala, não preciso usar camisinha porque eu tomo pílula. E ele não tem a instrução questão da DST. Você falando agora, me lembrei de uma história, quando eu estava na residência, que a gente fazia muito parto. A gente tinha um serviço de pré-natal de adolescente, alto risco, né? Pré-natal de adolescente. E uma paciente entrou no consultório e falou assim, a gente perguntou, a senhora sabe como a senhora engravidou? Engravidei no fluxo. Pra gente, meu novelo, mas como engravidou no fluxo? Mulher menstruada? Como assim? Não, no fluxo do baile funk. Então, e aí a gente foi descobrir que era o fluxo do baile funk. O negócio pesado. É pesado mesmo. Mas eu queria te falar uma coisa também, doutor. O menino, ele é incentivado a começar uma vida sexual mais cedo. Mais precoce. Ele é cobrado, né? Ele é cobrado. Então o pai fala, meu filho é homem, eu levei ao recinto próprio para isso, para iniciar a vida sexual. A mulher não. E ela tem mais suporte de médico do que o homem. Então eu acho que tudo isso tem que ser um pouco revisto, né? Mas uma coisa que a gente estava falando é válida hoje em dia no Sistema Único de Saúde, no SUS. Os postos de saúde eles estão acolhendo muito bem essa população mais baixa. Isso com assistente social, enfermeira, né, psicóloga. Então eles conseguem fazer aquela visita domiciliar, ver o bairro. Eles estão muito mais presentes, por incrível que pareça. Então isso melhorou muito. Né? Ainda tem muito para fazer, mas isso acredito que melhorou bastante. Essa visita domiciliar, eles conhecerem a região que eles trabalham. Isso ajuda muito nesse trabalho de conscientização. Uma coisa que eu vi bem legal também são essas vacinas de HPV. Não existia isso? Agora é obrigatório. O adolescente toma agora. Agora o SUS fornece essa... Muito bom. Estamos, como dissemos no início, engatinhando para o rumo da melhoria e com certeza uma hora, um dia, nós chegaremos lá. Deus quiser. Dr. Fábio Bronner, quero agradecer a sua presença aqui, seu tempo, novamente conosco no Direito e Justiça, pelo assunto super bacana, super interessante. E fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente discutir novos assuntos. Vamos sim, estarei sempre à disposição. Eu que agradeço o convite dos doutores aqui. Eu, juntamente com o pessoal do hospital, do Albert Sempre, estamos de portas abertas para vocês. Dou consulta aqui. E vamos marcar sim, vamos vir mais vezes aqui. Bacana, doutor Fábio, muito obrigado.
Quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Albert Sabin, do Consulta Aqui, meu amigo Dr. Jair Ritt, a Silvana e o Tiago, que hoje acompanharam a gravação aqui do programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Andréia, obrigado pelo auxílio na condução dos trabalhos. Imagina, é sempre um prazer estar com você e queria só fazer um elogio do Dr. Fábio. Muito obrigada por abrilhantar essa nossa noite, porque esse assunto é muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização da população. Obrigado, muito obrigada doutor, é um mesmo. prazer mesmo. Queridos ouvintes, esse foi o programa Direito e Justiça, onde tratamos sobre métodos contraceptivos, recebendo aqui nos estúdios o Dr. Fábio Brunner, que é o médico responsável pelo Departamento de Ginecologia do Hospital Albert Sabin e do parceiro Consulta Aqui. O programa Direito e Justiça é uma parceria entre a Subseção Lapa da UAB de São Paulo e a Web Rádio Baruch FM. Você é o nosso convidado para o próximo programa Direito e Justiça. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.